Olá, queridos amigos, é um prazer estar novamente com vocês, com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento, programa baseado em técnicas avançadas para mudanças emocionais breves, mudanças comportamentais breves. Hoje, abrindo o programa aqui ao som de Cássia Eller, um talento fenomenal, maravilhoso, né? A grande dama do rock dos anos 90, né, no Brasil. Assim como Marina foi dos anos 80, Rita Lee dos anos 70, foi Cássia Eller dos anos 90, né? Uma grande voz, uma grande performance, uma grande personalidade, um grande talento musical que se foi, né, por conta da experiência com drogas, né? E assim como tantos outros talentos, né? Assim como tantos artistas se vão mais cedo por conta da experiência com drogas, né? Sejam drogas ilícitas, como no caso da Cássia Eller, com a cocaína, seja drogas lícitas, né? Como no caso de tantos que morreram com o uso de medicamentos, como a própria Marilyn Monroe e muitos outros no Brasil também, né? A gente teve aí o próprio caso também de drogas da própria Elis Regina e das drogas ilícitas. Recentemente perdemos o Chorão, da banda ex-integrante do Charlie Brown Jr. e tantos outros, né, que perdemos no Brasil e que se perdem no mundo, né, como a Amy Winehouse, que também se foi tão jovem, um talento tão fenomenal, né, um talento tão visceral e que foi tão jovem por conta das drogas, né? Então, hoje o tema do nosso programa é dedicado a isso, a dependência, não só de drogas, né, mas também a dependência de comida, a dependência por práticas como atividade física intensa, por práticas como jogos, né, sexo, companhia. Essa estrutura emocional que está por baixo disso tudo é a mesma. É a mesma estrutura que a gente encontra num dependente de cocaína, numa pessoa que muitas vezes até corre o risco de morte com o uso da cocaína ou do crack, com o uso frequente da maconha, né? Porque uma coisa é o uso recreativo. Agora, quem faz o uso frequente da maconha, diário, é um dependente da maconha, né? É a mesma coisa de quem faz o uso da comida compulsiva diária, né? Quem come toda noite em casa, se abarrota de comida em casa à noite, comida que não era necessária para o corpo, mas que acaba sendo necessária para a estrutura emocional da pessoa, ou a pessoa que come muito doce ao longo do dia, né? Algo que também não é necessário para o corpo de maneira alguma, mas acaba sendo necessário para a estrutura emocional da pessoa. Tudo isso tem uma única raiz, um único eixo, um único princípio, que é a estrutura emocional disfuncional, uma estrutura emocional não inteira. A pessoa sente como uma estrutura emocional quebrada, né? Como se algo faltasse. Ela sente, eu sou quebrado internamente, eu não estou inteiro. Ela percebe que aquela droga, aquela prática, ou seja, a comida à noite, junta os cacos. Ou o álcool à noite, ou pelo menos no final de semana, ele junta os cacos, né? A pessoa se sente quebrada, não é inteira, algo falta, tem uma emoção desequilibrante, tem uma ansiedade excessiva, tem uma insegurança excessiva, uma angústia, algo tem, sentimento de vazio, né? Algo tem, e a pessoa vai lá, e se empanturra de comida. Ou vai lá e usa a droga, e a droga traz o alívio, traz o prazer que a pessoa não consegue ter sozinha, né? E ela acaba ficando seduzida por esse prazer, por esse alívio, e vai querendo mais. Da mesma maneira que ela fica seduzida pela comida, né? Já fica pensando em chegar em casa e comer. O que eu vou comer na frente da TV? O que eu vou comer, né? Então a pessoa fica com essa onda cerebral, né, da comida. Por quê? Porque é o organismo todo querendo aquela satisfação, aquele êxtase, aquele relaxamento, aquela paz que vai dar a comida, o que vai dar o álcool, o que vai dar a cocaína, o que vai dar o crack, só que todas elas vão levando a uma decadência, né? O crack é pior de todas, no sentido de rapidez com que a decadência se dá, mas todas vão levar à decadência. Todas são, na verdade, experiências
malditas a médio e longo prazo, né? Todas são prazeres venenosos que vão trazer a derrocada, o declínio da saúde, o declínio das emoções, inclusive, que cada vez mais vai trazendo uma paz momentânea, mas ao mesmo tempo uma infelicidade maior, periférica, fora dos momentos de uso, né? Ou seja, por quê? Porque quanto mais você dispara serotonina falsa no seu corpo, quanto mais você dispara serotonina com a cocaína, com o álcool, com açúcar excessivo, com a massa, mais parece que falta serotonina em outros momentos, né? Mais você gera um desequilíbrio corporal. E o que é pior? Quanto mais usa, mais vai precisar com o tempo, né? Por exemplo, você usa cocaína e tem um efeito na cocaína. Só que com o tempo, o corpo vai combatendo esse efeito. Ele combate o efeito da cocaína para que a pessoa consiga estar bem, não esteja intoxicada. Então o corpo quer tirar o efeito para que a lucidez preserve a vida, né? Ou seja, o álcool, a mesma coisa, ele quer tirar o efeito, então a pessoa precisa beber mais ainda para ter aquele efeito, né? Ou a maconha, ou enfim, qualquer outra droga. Então a pessoa vai precisando de mais quantidade da droga, mais quantidade de comida, né, para trazer o mesmo efeito. E aí o que acontece? Com o tempo, o corpo mais uma vez vai combater o efeito desse excesso e aí não vai dar o mesmo barato que dava antes, o mesmo efeito. Aí a pessoa vai aumentar a quantidade do uso. Ou seja, acaba sendo algo progressivo e fatal, né? A compulsão sustentada pela estrutura emocional de vício é algo que se torna um problema crônico, progressivo e fatal, né? Com a cocaína, com o álcool, com as drogas no geral e com a comida também, hein? Compulsivos alimentares aí, colocando esperança na redução do estômago, né? Na cirurgia bariátrica, e a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica voltam a engordar. A maioria volta a engordar depois de alguns anos. Por quê? Porque não resolveu a causa de fato, a estrutura emocional. Tira o estômago como se isso fosse a causa. Não foi. O estômago se dilatou para conseguir dar conta de tanta comida enfiada a goela abaixo para neutralizar problemas emocionais, para suprir carências, para suprir sentimentos de faltas, né? Então esse excesso todo, né, de comida, inclusive, acaba gerando um problema grave de saúde pública. Enquanto se morre menos pelo tabagismo, com a redução de números de tabagistas, né? Eu agora costumo ter, várias vezes, a gente tem turmas em cursos de 40 pessoas, 30 pessoas. Recentemente eu dei um master em PNL com 30 participantes e não tinha um fumante. Eu falei, nossa, que novo paradigma, né? Numa turma com 30 pessoas, não ter um fumante. Eu falei, nossa, imagina isso há 20, 15 anos atrás. Não se imagina isso, né? Não era possível. Então a gente vem diminuindo com todo um programa público, né, direcionado a isso, né, e a gente vem aumentando drasticamente o número de obesos no país. É drástico o aumento de obesos no país, portanto é drástica a morte de problemas vasculares, problemas cardíacos por conta da obesidade. Drástico o aumento de pessoas abarrotando os hospitais, os prontos-socorros, as UTIs e os cemitérios, né, morrendo mais jovem por conta da compulsão alimentar. Então é preciso resolver isso. O problema é um só, né? Porque se a pessoa para de comer, se ela reduz o estômago, ela começa a comprar compulsivamente, ela começa a ficar mais carente de companhia, ou ela começa a fumar, ou ela começa a gastar mais dinheiro, enfim. Ela precisa transferir, ela precisa suprir aquele buraco de alguma outra maneira. Ou, como muitas vezes acontece, a pessoa começa a mamar na lata de leite condensado, de pouquinho em pouquinho, muito açúcar vai sendo colocado para dentro num estômagozinho pequeno, né? E com o tempo o estômago também vai se dilatando. Então, é isso, é preciso trabalhar essa estrutura emocional profunda, né, de pessoas que são sensíveis. Então, pessoas que têm compulsões intensas, que têm dependências, normalmente são pessoas especiais, são pessoas sensíveis. É aquela pessoa que a gente brinca que tem alma de artista, né, tem uma sensibilidade, ela tem um acesso a um insight, a uma criatividade. E justamente por isso
ela teve programações emocionais intensas, marcas profundas emocionais que geraram na criança interior, ou seja, que geraram na sua estrutura emocional um sentimento de falta, de incompletude, né? De ansiedade, de insegurança, de carência, que faz com que o ser adulto se sinta desequilibrado com isso, e quando ele encontra algo que neutraliza esse sentimento, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, e aí ele vai até o corpo se alterar quimicamente e desenvolver a dependência química, além da dependência emocional. Mas a causa é a dependência emocional. Então eu gostaria de convidar você, ouvinte, você internauta, para fazer um trabalho diferente. Venha conhecer um método diferenciado no Brasil, que é a metodologia TESS, Transformação Estrutural Sistêmica, da Ápice Desenvolvimento Humano, para a dependência química, para obesidade. Nós, inclusive, damos formação nisso, né? Coaching para obesidade, coaching para pessoas que querem trabalhar com isso, o emagrecimento de outras pessoas. E convidamos você para passar por esse processo. Você que quer se resolver de dentro para fora, quer parar de brigar com a balança, brigar com a dieta, brigar com a comida, brigar consigo mesmo e se sentir fracassado, porque dura um pouco e depois recai de novo e mantém o mesmo padrão. Quer resolver isso? Trabalha a causa profunda emocional, trabalha o que sabota o teu emagrecimento, trabalha o que sabota a tua saúde, se você quer se livrar de álcool, drogas. Muitas vezes nem quer se livrar, né? Por que não quer se livrar? Porque percebe que aquilo supre necessidades emocionais. Então, sabe o que eu quero te dizer? Primeiro, vem suprir as necessidades emocionais, vem resolvê-las, para que naturalmente seja desnecessário excesso de qualquer substância. Porque aí você está pleno de si próprio, pleno de vida. Isso é evolução sistêmica de dentro para fora, isso é ápice de desenvolvimento humano. Vem para um processo de coaching para dependência química, vem para um processo de coaching para emagrecimento, com a nossa metodologia. Telefone 11 2361 5000. Atendimento em São Paulo capital, em Campinas, em Sorocaba, e para todos vocês da região de Sorocaba, todo mundo da região de Campinas, vem se resolver, vamos virar o ano com uma nova estrutura, com uma nova pegada. O bacana é que a gente já começa, já tem um diagnóstico e logo na próxima sessão a gente já vai no ponto fundamental. Nós sempre começamos pela questão central, né? Porque depois é claro que a gente ainda tem muito trabalho na sintonia fina do que falta ser trabalhado, mas o olho do furacão é a causa emocional, é aquilo que vem antes da compulsão, né? Então, no movimento compulsivo, vamos lá, muita gente tem compulsão, né? No movimento compulsivo, existe uma emoção por baixo. Se você prestar atenção, você que tem a compulsão, ou se você ajudar uma pessoa querida a prestar atenção, você vai fazê-la se lembrar de um momento em que ela sentiu uma compulsão muito forte, uma vontade muito forte de usar. E aí a gente pede para ela voltar um centésimo de segundo antes, assim, um pouquinho antes desse momento, para ela perceber o que ela estava sentindo. Normalmente ela entra em contato com o sentimento de base, o sentimento causa da sua compulsão, que é o quê? Ou é uma angústia, ou é um sentimento de vazio, ou é uma baita insegurança, ou uma baita ansiedade. Esses são os 4 principais sentimentos que a gente encontra. Ansiedade, sensação de vazio, de incompletude, insegurança ou angústia. E aí a pessoa busca, com aquele sentimento presente, bate a ideia de usar. Ou seja, o corpo já descobriu que o uso vem justamente para aliviar esse sentimento, né? E aí vem a paz, a plenitude, a saciedade com, né, o sanduba que a pessoa vai comer à noite, a massa, enfim, os condimentos, ou a saciedade com o álcool, ou com a droga que a pessoa usa, enfim, né? Ou com outro elemento do vício, como, por exemplo, o jogo, o sexo, no caso de processos também de vício e compulsão, né? Ou até a atividade física. Muita gente é viciada em atividade física. Quando a pessoa é viciada? Se ela não fizer aquela prática, ela fica mal, algo falta, ela se desestrutura. A pessoa fica uns 3, 4 dias sem atividade física, ela se desestrutura emocionalmente. Dito e feito. Pode crer,
É só investigar, né, e perceber, existe ali uma estrutura de vício que está suprida pela endorfina, a endorfina da atividade física. A endorfina é o problema? Claro que não. É a comida o problema? Claro que não. Não é nem o álcool o problema. Né? Muita gente faz uso de álcool recreativo de vez em quando, nem lembra. No meu caso, por exemplo, eu fiquei um tempão sem nem beber, né? Tive filho pequeno, nasceu e tal. Agora, de vez em quando, tenho uma vez por mês, duas vezes por mês, quando vou jantar com os amigos ou vou em algum lugar. Nem lembro que existe álcool, né, no meu dia a dia. Então, a maioria das pessoas lidam assim. Agora, quando a pessoa tem a necessidade, quando tem uma estrutura disfuncional, ela precisa daquilo para ficar bem. Ela precisa. Então, a ideia é dispensar naturalmente, é não precisar. E quando é possível não precisar? Quando a pessoa está repleta de quê? De si própria. Quando ela está repleta de autoestima, de paz, de motivação na vida, de significado, né? De prazer de ser ela mesma, de viver o que ela vive, de conviver com quem ela convive, de realizar os sonhos que ela tem, né? Isso é independência química, isso é o caminho também para um emagrecimento sustentável, um emagrecimento de dentro para fora, ou seja, e não de fora para dentro no sentido de fazer um novo regime, um novo produto, né? Agora é a chia, é o goji, agora vai ser aquilo, é aquilo outro, é o abacate, é o abacaxi, é o chá de não sei o quê. Essas coisas podem ajudar. Se não resolver a estrutura emocional profunda, vai ter que ficar usando essas coisas o resto da vida, trocando por uma e outra. Precisa estruturar e resolver a causa, o buraco estrutural emocional que faz a pessoa usar. Então, gostaria de te convidar para conhecer um método diferente, o método da Ápice Desenvolvimento Humano para a solução de vícios e compulsões. Quer resolver compulsão? Quer resolver vício? Vem resolver na Ápice Desenvolvimento Humano. Você é interessado em fazer formação também para trabalhar com vícios e compulsões? Pergunte para a gente, venha conhecer as nossas formações. Nós damos formações nos vários cursos, nas várias metodologias que compõem o que fazemos, né? Então você vai ter formação em PNL, formação em constelação familiar, formação em coaching e outras formações ainda. Tudo isso na Ápice Desenvolvimento Humano. Então, telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000, atendimentos em São Paulo, Campinas e Sorocaba, quer dizer, está perto de você, de algum jeito você tem acesso. Atendimentos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite, quer dizer, até às 7 da manhã já tem atendimentos também. Quer dizer, é para todo mundo, né? Maneiras facilitadas de pagar, processo com começo, meio e fim, não é a perder de vista, é processo estruturado, é coaching, tem foco em resultados, é foco no resultado. Então, telefone 11 2361 5000, mesmo você de Campinas ou Sorocaba, liga aqui para São Paulo, tá? Precisa agendar por São Paulo. E você que prefere ser atendido aqui na região de São Paulo, saiba que é aqui super fácil, a uma quadra do metrô Brigadeiro, na Paulista, né? Ali na região do Paraíso. Telefone 11 2361 5000. E nós temos logo mais formação em programação neurolinguística de imersão. Pessoal do interior, pessoal de outros estados, pessoas apaixonadas em evoluir de maneira consistente, né? E a gente vem sendo chamado para isso, a gente está numa geração aí que as cortinas foram abertas, né? Os olhos estão vendo tudo, né? Ou seja, a gente está na época do desenvolvimento humano, finalmente, na época da evolução. A síndrome de Gabriela já ficou para trás, ou seja, tem muita gente ainda nessa, mas é só você querer ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. As informações estão disponíveis. Você pode evoluir e ser muito mais feliz rapidamente em qualquer questão da sua vida, né? Se trabalhando com as técnicas de última geração, não é preciso mais 5, 10 anos de processo terapêutico. Você pode fazer isso em poucas horas, estruturadas, com técnicas eficientes. E a Ápice é um instituto, um centro de excelência em desenvolvimento humano, centro de pesquisa em metodologias, e desenvolve método integrativo para resultados rápidos, ou seja, que integra várias técnicas para resultados mais precisos e objetivos e profundos. Então, para você que quer a mudança e para você que quer trabalhar com isso, ser um profissional da área, para você que quer
ou seja, usar consigo mesmo, ser o seu próprio trainer para o resto da vida, ser o seu próprio desenvolvedor de maneira mais plena, conseguir, sabe, tirar os problemas da frente, conseguir superar as dificuldades, os desafios com mais facilidade, usar o seu cérebro de maneira mais plena, venha fazer uma formação em PNL, hein? Já pensou? Em janeiro, 9 dias diretos, 9 dias, de um sábado até o domingo seguinte, você talvez consiga pegar aí uma semana das suas férias e fazer um curso de programação neurolinguística com certificação internacional, válida no mundo inteiro, né, desenvolvendo competências para valer, né, e podendo trabalhar, ajudar pessoas no seu processo de desenvolvimento acelerado e trabalhar consigo mesmo, melhorando também comunicação, relacionamentos, liderança, tudo mais, vendas, educação, enfim, a PNL tem uma vasta possibilidade de atuação. Então, no telefone 11 2361 5000, você tem essas informações e também pelo site. Também temos turmas modulares acontecendo aos finais de semana, começa no penúltimo final de semana de janeiro. Inclusive, você pode fazer um curso de introdução à PNL, só um final de semana para conhecer. Tudo isso no 11 2361 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Você pode ficar nosso amigo no Facebook, digita lá Ápice Desenvolvimento Humano e pode assistir esse programa no YouTube e todos os outros. Digita lá Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube. Você entra no canal da Ápice. Divulgue para as pessoas. Se você tem amigos que têm problema de obesidade, pessoas que já reduziram o estômago e não conseguiram se manter magras, se você tem pessoas com problema de alcoolismo, dependência química ou qualquer outra questão, timidez, insegurança, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, de comunicação, quer resolver? Quer se dar um presente maravilhoso para um ano novo de fato diferente? Renove-se, faça de você uma pessoa nova nos aspectos fundamentais para que a sua vida possa se renovar. Vai ser um prazer poder te ajudar. Nosso telefone 11 2361 5000. Um grande abraço, tudo de bom e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.